é bem mais favorável. Então, muitas vezes você tem o diagnóstico de certeza, ótimo, você usa ele. Às vezes você não tem muito diagnóstico de certeza, aí você pode usar ele também, né? Porque o perfil de efeitos colaterais dele é bem mais favorável. E outra coisa que ajuda muito a gente, e a grande vantagem dele, é o Mirena. O Mirena, a grande vantagem é o seguinte, porque muitas vezes você dá essas medicações para o paciente, ela volta daqui 2 anos, doutor, eu usei sua medicação por 1 ano, foi ótimo, mas aí eu simplesmente abandonei essa medicação, aí ela volta com dor de novo para você, com aquela endometriose avançada, né? Então, é complicado esses casos. Então, o Mirena é bom por causa disso, porque você põe nela, você sabe que daqui 5 anos só que ela vai falar para você que ela não usou, não tem jeito dela não usar, ela vai usar, né? Então, é a melhor adesão que o Mirena tem nesses casos. E o tratamento é considerado tratamento específico da dor também, a cirurgia laparoscópica, aquilo que eu falei para vocês. Você faz a exérese das lesões, você faz a cauterização dos focos e você faz a adesiólise das lesões. Muitas vezes tem aderências e você faz a adesiólise das lesões, né? O tratamento do endometrioma já também é favorável para reduzir a dor, você fazer uma exérese da cápsula, né? Então, se você entrou na cirurgia, você sabia que tinha lesão peritoneal, cauteriza, tá? Se tiver endometrioma, você retira o endometrioma também. Você retira a cápsula do endometrioma, porque existe uma bem menor recorrência do quadro após 2 a 5 anos. 2 a 5 anos. E depois, ele não pode esquecer que depois disso, você vai usar alguma coisa. Você vai usar análogo do GnRH, depois você vai deixar ela com anticoncepcional monofásico, você vai deixar ela com alurene, você não pode, essa paciente ela não tem cura. A paciente de endometriose não tem cura, ela vai cuidar com você o resto da vida. E aí você não pode deixar de deixar essas medicações para ela, porque senão você vai ter uma recorrência do quadro de endometriose. E aqui a gente já vai entrar na infertilidade. Lembra que eu falei, olha, ou você tem dor ou você tem infertilidade. Às vezes elas têm as duas, mas o melhor é você separar as duas coisas, porque senão você forma bagunça a conduta nossa. Então aqui nós falamos até agora de dor na infertilidade. Infertilidade, aquela endometriose mínima ou leve, né? Aquela endometriose peritoneal, superficial. Você deve fazer laparoscopia antes do tratamento para infertilidade, para essa paciente? Olha, eu tenho uma endometriose que eu acho que é uma endometriose superficial, eu vou fazer laparoscopia para essa paciente? Isso você tem que levar em conta a idade. Se você ficar fazendo laparoscopia na paciente que já está com 37, 38 anos, ela vai acabar a reserva ovariana dela e você não vai conseguir resolver o quadro dela. O tempo de infertilidade, às vezes ela está com 8 anos de infertilidade, você ainda vai enrolar com laparoscopia e a idade também somada a isso. As causas associadas, às vezes ela tem outros tipos de lesão, uma DIPA associada, uma obstrução tubária, então muitas vezes isso tem que ser levado em conta. As intervenções que ela já fez previamente, né? E os custos, né? Porque muitas vezes você pode acrescentar custos na sua conduta. E a sintomatologia dolorosa que ela tem também. Se ela está com uma dor muito extrema, muitas vezes realmente você não pode fugir daquela abordagem da dor antes de você abordar a endometriose. E isso aqui, né, são slides do próprio congresso, como são ecos do próprio congresso, né? A ablação das lesões de endometriose e a adesiólise melhora a fertilidade, com grande grau de evidência. Então, se você está ali com uma paciente com 28 anos, né, uma paciente relativamente jovem, está com facilidade de você fazer uma laparoscopia nessa paciente, e ela, como existe uma melhora da fertilidade, muitas vezes você faz uma laparoscopia, retira aquelas pequenas lesões, porque isso aí pode promover melhora da fertilidade. Então, trompas normais, paciente com trompas normais, menor do que 35 anos, ablação laparoscópica das lesões. Você vai lá, faz a laparoscopia e faz a ablação das lesões. Paciente maior que 35 anos, você vai fazer a ablação laparoscópica, mas você não vai ficar enrolando essa paciente. Parte para uma inseminação ou uma fertilização in vitro, entendeu? Porque senão você pode perder o time dessa paciente, tá? O tratamento expectante deve ser totalmente desencorajado.
E no caso que você tem não só essa endometriose leve, mas você tem um endometrioma ovariano associado à infertilidade. Essa paciente é infértil e ela tem um endometrioma. Qual que é a resposta do congresso? Endometrioma ovariano e infertilidade, você vai fazer laparoscopia ou você vai partir direto para a fertilização in vitro? A resposta é a seguinte: se esse endometrioma tiver maior que 4 centímetros, aí você vai para a laparoscopia, retira o endometrioma e depois você vai para a fertilização in vitro. Tá? Só que endometriomas menores do que 4 centímetros, que é o caso aqui, vamos supor, tá? Você não precisa fazer isso. Tá? Você já pode ir direto para a fertilização in vitro, já pode fazer o tratamento final dessa paciente. Porque muitas vezes você vai para a laparoscopia e a hora que você mexe nisso aqui começa a sangrar e você começa a cauterizar e isso aqui acaba com a reserva ovariana dessa paciente. Então, endometriomas menores de 4 centímetros você não deve retirar, manda direto para a fertilização in vitro. Por quê? Por causa disso que eu falei, o efeito da cirurgia da endometriose na reserva ovariana. Existe um efeito, né? Quando você vai para a cirurgia, esse endometrioma vai estourar, vai sangrar, você vai tentar retirar essa cápsula, vai ser difícil, você vai cauterizar isso aqui e você vai destruir aquele ovário daquela paciente, vai destruindo a reserva ovariana dessa paciente. Por isso que endometriomas pequenos, às vezes é melhor você ir direto para a fertilização in vitro. E se você for para a conduta de ressecção desse endometrioma, você vai fazer a cistectomia, retirar o cisto mesmo, ou você vai só cauterizar, né? Você vai abrir o ovário e cauterizar a cápsula do endometrioma, né? A cistectomia é melhor em termos de recidiva, tá? Em termos de gravidez espontânea também é maior. Quer dizer, aquela paciente jovem, que você tem um endometrioma maior que 4 centímetros e que ela você entrou para essa cirurgia, é melhor você fazer a cistectomia. Slide do congresso também é a resposta mais recente sobre esses casos. E se você for para a cistectomia, depois você deve fazer cauterização. Você vai fazer a cistectomia e vai cauterizar aquelas bordas sangrantes, o que está sangrando, ou é melhor você dar ponto aqui, que isso reduziria menos a questão da fertilidade? Não mostrou diferença, tá? Você pode cauterizar, não há necessidade de você dar ponto naquelas bordas sangrantes do endometrioma que você retirou. E septo reto vaginal. Então falamos de endometriose superficial, falamos de endometriose ovariana e agora falamos daquele caso da patologia do septo reto vaginal, né? Você deve fazer cirurgia dessas pacientes antes da fertilização in vitro? Essa é a grande pergunta do momento, tá? Você deve operar, retirar essas lesões antes da fertilização in vitro? Sabe-se que o quê? Excisão das lesões retovaginais não aumenta a taxa de gestação. Então isso aqui não melhora a taxa de gestação. Se ela tiver uma sintomatologia dolorosa muito grande, aí sim, talvez é melhor você trabalhar com isso antes de submeter ela nas técnicas de reprodução assistida. E aqui, gente, é sempre aquela história, individualizar o tratamento, tá? Considerar a idade, se você for mandar essa paciente para operar, pouca gente opera essa paciente, o acesso dela a esse tipo de cirurgia é difícil, né? E muitas vezes ela demora para fazer essa cirurgia. Ela está com 37 anos, vai para 38, às vezes mais 39, e essa paciente não operou e a idade dela está passando e daqui a pouco ela não consegue ter filho mais. Os sintomas devem ser considerados, como eu falei para vocês, o tempo de infertilidade e considerar condições de realizar a FIV. Realmente, a paciente, às vezes você fala assim, não, a sua indicação é de fertilização in vitro, mas ela não tem como, né? O SUS praticamente não tem nada de fertilização in vitro. E muitas vezes ela não tem acesso, então você tem que promover algum tipo de tratamento para ela. Se ela não vai fazer a fertilização in vitro, é melhor você fazer um outro tipo de tratamento, que pelo menos as repercussões dolorosas você não vai ter. Então, endometriose moderada ou severa, do septo reto vaginal, tá? Não tem estudos controlados para afirmar se o tratamento cirúrgico melhora as chances de gravidez. Isso aí é o que a gente tinha comentado. Tá? Correlação negativa do grau de endometriose e taxa de gravidez após a remoção cirúrgica
e a laparoscopia cirúrgica pode aumentar a taxa de gestação espontânea. Então, aquilo que eu falei para vocês, às vezes é melhor, se ela conseguir operar, fazer essa cirurgia, né, às vezes é melhor você indicar ela para essa cirurgia, porque pode aumentar a taxa de gestação espontânea dessa paciente, depende da acessibilidade dela. Então, agradeço a todos. Fica aberto também para perguntas. Você tem algum protocolo de tratamento? Você vai fazer, por exemplo, você vai com um endometrioma diagnosticado, paciente jovem, você tem algum prazo de fazer essa pseudo, usar o progestágio, até um certo ponto para depois a gente reverter para induzir uma ovulação? Você tem algum prazo para usar esse progestágio? Então, essa que é a questão. Se a paciente ela quer engravidar, aí ela já entra no outro protocolo. Aí você esquece de medicação. Aí você não usa nada. Não usa nada de medicação. Quando ela quer engravidar, ou a discussão é cirurgia ou fertilização in vitro direto.